tentar impor a violência a pessoas inocentes. Agora, a esquerda ficou indignada dizendo que é racismo, não ficou indignada com homicídio, não ficou indignado com o monopólio da violência, não, ficou indignado com racismo, com um ponto irrelevante do que aconteceu. É irrelevante a raça. O que é relevante é que era uma pessoa inocente, um indivíduo inocente que foi morto pela polícia, que é o monopólio do uso da violência e das armas. É isso que é relevante. Não importa a cor, ele podia ser azul, amarelo, de qualquer cor. É uma pessoa inocente que foi morta pelo monopólio da violência. E mesmo que as outras pessoas não sejam mortas, elas são roubadas diariamente por esse mesmo monopólio. Todos nós somos roubados diariamente pelo Estado, que impõe a sua força pelo uso das armas, pelo uso de agentes fardados desse monopólio da violência. Agora, essa mesma esquerda que se foca sempre no ponto errado, que se foca na raça e não no indivíduo, também é contra o armamento. Essa mesma esquerda defende que esse mesmo homem inocente que foi morto seja desarmado, para ficar totalmente vulnerável a qualquer bandido que queira matar ele. São essas mesmas pessoas que pedem o desarmamento, que pedem que as pessoas fiquem desarmadas, reféns, vítimas, indefesas de bandidos e do Estado, que é o maior bandido. E aí você vê também liberaizinhos de lixo, liberaizinhos bostas, como Fábio Bosterman, que defende que nós não podemos nos armar e usar nossas armas para desobedecer o Estado, que nós devemos obedecer ao Estado democrático, que é tacanho querer desobedecer as decisões de prefeitos e governadores do Estado democrático. Você é um anarcocapitalista tacanho, um anarcocapitalista maluco, que quer se defender do Estado, que quer desobedecer o Estado. Devemos dialogar na democracia, no Estado liberal democrático, para chegar a uma decisão se você pode ou não pode ficar vivo e ter armas para se defender de bandidos. Devemos dialogar com os três poderes para defender isso, para definir isso. Então tá aí, um tapa na cara para quem acha que liberal é parecido com libertário. Liberal não tem nada a ver com libertário. Os liberais defendem o Estado, defendem o monopólio da força, defendem que o processo do Estado esteja acima do direito individual, que o processo do Estado está acima da ética. Então devem ser considerados um lixo que são perante a ética libertária, e não nossos irmãos, não alguém que está quase sendo libertário. Esse cara é quase libertário. Só falta ele parar de defender tudo que ele defende, só falta ele parar de defender o Estado inteiro e começar a defender 1% de ética para depois chegar no 100%. Quer dizer, na verdade o liberal é o oposto de um libertário. É o que defende que a ética deve ser definida pelo Estado, que a ética deve ser implementada pelo Estado, e não que o Estado seja uma coisa totalmente fora e totalmente separada da ética, que é o que os libertários defendem. E aí vem o liberal te falar, por obséquio, senhor, aquele meme do cara de branco falando, por favor, senhor, por obséquio, não seria tacanho desobedecer às ordens dos agentes estatais? Não seria tacanho se opor ao procedimento do policial em questão? Não seria tacanho querer ir na casa dele e se vingar com as próprias mãos? Obviamente, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, um mínimo de sensatez na cabeça, quer agora que esse policial seja punido, de preferência com a morte, ou pior, ou algo pior do que a morte. E aí o que aconteceu? O Estado puniu ele? Óbvio que não, ele faz parte do Estado. O que o Estado fez foi proteger ele. Ele foi demitido da polícia para, na verdade, não sujar o nome da polícia, que deveria, né, não deveria ter nome nenhum para sujar. E aí colocaram policiais na casa dele para atirar em pessoas que tentassem fazer justiça. Quer dizer, esse é o devido processo legal da democracia. É isso que é o devido processo legal da democracia. É o Estado usando a violência para defender a si próprio. E é apenas isso, não é nada mais do que isso. Não é nada mais do que isso que é o Estado, não é nada mais do que isso que é a política. É o Estado usando violência para defender a si próprio. E qualquer forma de acabar com o Estado necessariamente tem que vir de fora disso. Tem que vir da desobediência ao Estado.
tem que vir da defesa, o que é legítima defesa, defesa da propriedade. Os cidadãos tendo meios de se defender contra a violência do monopólio da força que é o Estado. O que vai acabar com o Estado não é política. O que vai acabar com o Estado são drones, coquetel molotov, armas, armamento, blindagem. É isso que pode acabar com o Estado. Claro, estrategicamente seria suicídio tentar se opor ao Estado agora, mas isso é o certo. O certo é se defender. Se o Estado é um monte de bandidos usando a violência, o certo é a legítima defesa. O certo contra qualquer criminoso é a defesa. Defesa da sua propriedade que está sendo agredida pelo agressor. O que deveria ser feito com esse bandido, assassino que está na sua casa? Deveria encher essa casa de coquetel molotov. Deveria encher essa casa de drones explosivos, de qualquer coisa que puder para explodir esse cara da face da terra. E se você não concorda com isso, se você é um desarmamentista, se você é um estatista, se você acredita no processo democrático, você participou da morte desse inocente, que é o George Floyd. Você participou da morte do George Floyd. Quando você pede obediência ao Estado, quando você pede desarmamento, quando você pede usar o Estado para acabar com o próprio Estado e não acabar de fora. Claro, a gente tem que ser estratégico, a gente tem que usar tecnologias descentralizadoras, a gente tem que pensar a longo prazo. Não adianta pensar agora em ser revolucionário, em cometer um ato suicida, né, de ataque ao Estado. Afinal, eles têm toda a força, eles têm todas as armas, eles têm todo o poder. Mas a esquerda, que defende desarmamento, participou da morte do George Floyd. Quem defende o desarmamento, quem defende o Estado, tem sangue nas mãos. Algumas delegacias foram atacadas, até agora eu ainda não sei se uma delegacia foi queimada ou não, porque tem um vídeo de algum prédio pegando fogo e alguns dizem que isso é uma delegacia, alguns dizem que não é, alguns dizem que é um prédio público, e de fato tem lojas privadas de gente que não tem nada a ver com isso sendo atacadas pelos bostas dos esquerdistas, pelo lixo esquerdista, pela escória esquerdista, que não vale o ar que respira. Esses lixos, desses animais, estão se defendendo do crime, cometendo outros crimes, atacando outras pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso e não atacando os criminosos. Então são os lixos mesmo, vocês são ratos de esgoto, a escória desse mundo. Esquerdistas que fazem protesto destruindo coisas dos outros, supostamente contra um crime, cometendo mais crime. Tem gente até saqueando lojas, pegando coisas, roubando. São lixo, animais, escória, que deveriam viver num zoológico. Quando a era das máquinas chegar, o mundo for dominado por inteligências artificiais, tomara que elas coloquem vocês num zoológico. Tem gente que tem medo. Vamos ser animais para as inteligências artificiais? Bom, certos humanos deveriam sim viver num zoológico. Então é isso que eu tenho a dizer. Claro, estrategicamente a gente tem que focar em tecnologias descentralizadoras, em ideias, em separar o libertarianismo do esquerdismo, separar o libertarianismo dos liberaizinhos, de democracia, de democratas, separar completamente. Libertarianismo não tem nada a ver com democrata, não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com obediência ao Estado, com diálogo dentro do Estado. Libertarianismo tem a ver com desobediência ao Estado e defesa da propriedade. Cada indivíduo defendendo sua propriedade da melhor forma possível. E fazendo, sim, justiça com as próprias mãos.